Boa noite, gente. É com muita alegria que eu estou iniciando mais uma live de mentoria coletiva para poder falar a respeito do aplicativo Q21. Né? A ideia, eu mudei um pouquinho a programação da semana passada. O que nós vamos fazer agora toda quarta-feira, às 8 horas. Eu vou escolher um tema para eu poder estar conversando com vocês e fazer algo que seja dinâmico. Então, a ideia é a gente poder falar um pouco do Q21, de como ele ajuda a gente no consultório e de temas específicos. Cada semana eu falo um pouquinho. Então, eu vou fazer uma leve apresentação e depois a gente parte, no final da apresentação, a gente vai para uma sessão de perguntas e respostas, que aí eu vou ver. Vocês podem estar já anotando durante a minha apresentação, vocês podem estar escrevendo, e no final eu vou estar respondendo, tá? Então, cada dia a gente vai falar um pouco, fica melhor para a apresentação vocês visualizarem, vocês deitarem o celular para poder verem a tela, tá? E eu vou começar a compartilhar a tela com vocês e vou primeiro me apresentar, tá? Então, meu nome é Fernanda Bartolomeu Freire Maia, eu sou especialista, mestre e doutora em odontopediatria, sou professora da UFMG desde 1996, coordeno a clínica de bebês da faculdade desde 2006, tenho 31 anos de consultório odontológico, mais 2 de secretária, que eu fui secretária de odontopediatra durante a graduação. Sou responsável, atualmente eu sou a principal responsável pelo desenvolvimento do software Q21 junto com o aplicativo. E eu acho que, assim, do meu currículo, o que eu mais gosto é que eu sou apaixonada pela prevenção. Então, desde que eu me formei, desde a época da formatura, eu sou apaixonada por prevenção. E aí, por isso, vocês vão entender um pouquinho o Q21 que a gente vai conversar. Essas lives, então, elas vão acontecer sempre na quarta-feira. A ideia é de 8 a 8h15, 8 a 8h30. A gente tem 1 hora, vai depender muito das dúvidas que vocês tiverem. Então, a gente vai ter essas lives que são semanais e quem tiver o interesse e achar que o Q21 é para ele, a gente vai fazer mentorias também individuais, tá? Esse número é o telefone do Q21, atualmente ele está comigo, existe uma equipe, mas como o Q21 está comigo desde 2018 e agora que nós estamos abrindo para outras pessoas usarem, como eu sou responsável pelo desenvolvimento, eu quero estar ouvindo cada um para poder ver também a demanda de vocês, tá? Então, vamos começar um pouco. Hoje, o que nós vamos estar falando? Da primeira consulta. Então, assim, como que o Q21 pode estar dando valor para o nosso consultório já desde a primeira consulta? E aí, o Q21, ele é um sistema de gestão para o dentista, que funciona no computador, que está conectado ao aplicativo do paciente, tá? Então, o que a gente tem que pensar hoje? O nosso mundo simplesmente virou de cabeça para baixo. Então, quando veio o Covid, desde março que a gente está nesse mundo, então eu tenho considerado muito, mesmo o meu paciente antigo, como uma nova primeira consulta. Então, quando eu falo que eu vou estar conversando com vocês hoje como que eu estou trabalhando com o Q21 no consultório na primeira consulta, eu tenho feito isso também com o meu paciente, que já é meu de longa data. E o Q21, ele é um software que ele não é só para criança, ele é para criança e para qualquer idade, ele é para adulto, ele é para aquele dentista que quer acompanhar o paciente ao longo da vida. Só que como eu sou odontopediatra e eu trabalho com criança, eu vou estar dando muito exemplo de pediatria. E vocês, eu vou estar falando como que eu trabalho, como que eu pensei, e o Q21 ele é totalmente adaptável, então dá para vocês adaptarem a realidade de vocês, tá? Então, com o Covid, nós tivemos que nos readequar completamente, né? Então, nossos pacientes também estão muito estressados com essa situação, está tudo muito difícil para todo mundo.
Então, e nós temos que fazer uma nova lógica, nós temos que ter um novo olhar para o nosso paciente. Então, a começar do paciente ir para o consultório. Então, eu não posso simplesmente mais, como era antes, ligou, marcou e está um paciente atrás do outro. Existem normas, a gente não vai estar falando de biossegurança, mas como eu estou falando de primeira consulta, eu vou estar falando um pouco sobre como que a gente está funcionando e como o Q21 está me ajudando nesse período. Então, a primeira coisa é o contato da secretária. Então, o primeiro contato que a gente tem, né, a nossa primeira a primeira pessoa que responde por nós é a nossa secretária. Então, ela tem que estar muito conjugada com a gente, muito treinada, para ela poder atender bem esse paciente, para ela poder saber dar informações. Hoje, com o Covid, os pacientes estão muito preocupados, então eles estão ligando, eles conversam muito com ela, eles perguntam, mas como é pelo caminho. Então, assim, o paciente hoje exige muito da gente. Então, a secretária tem que estar pronta para responder bem, para ser carinhosa, para tirar dúvida, para estar sorrindo. Eu falo muito, você tem que conversar sorrindo. E nós temos que ver o motivo dessa consulta, é uma urgência, esse paciente precisa ir, ele é um paciente de risco, né? Então, a gente vai ter que fazer essa triagem pelo telefone, nós vamos estar fazendo esse questionário de declaração de saúde, que a gente tem que perguntar se o paciente teve contato, como é que foram os 14 dias, e aí o que eu tenho feito com esse questionário, que eu vou falar com vocês, o Q21, ele me permite estar enviando comunicados para o paciente. Então, a secretária conversa e ela já envia o questionário para ele e avisa. Frente a qualquer sintoma, nós vamos desmarcar a consulta. Então, com essa pandemia, o Q21 me permite fazer esse comunicado e eu fiz uma carta para cada família, que eu mandei, disparei para todos os meus pacientes e falei, nós estamos nesse momento, o consultório passou por uma transformação, então as normas de biossegurança estão super rigorosas, mandei uma fotografia minha paramentada, explicando que nós espaçamos os horários, que tem o termômetro, que os pacientes estão usando gorro, propé, eu coloquei luva nos pacientes. Então, assim, todo cuidado está sendo tomado. Então, isso é passado pela secretária e o Q21 envia para a família uma cartinha. E hoje foi muito interessante que eu atendi uma mãe e ela me falou, Fernanda, eu estava na dúvida se eu vinha, o meu filho precisava vir, estava com um problema e eu estava muito preocupada. Mas na hora que você me mandou aquela carta explicando todos os procedimentos que estão sendo adotados, que você me mostrou aquela roupa que você estava usando, eu me senti segura para vir. Então, não foi nenhuma nem duas vezes que eu ouvi esse relato da mãe. Eu estou segura para poder saber que você está tomando o máximo de cuidado aqui. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e acolher o paciente, porque eles estão extremamente estressados. Então, eu tenho visto assim mães chegando muito com quase depressão, que está muito estresse em casa, adolescentes fumando bastante. Então, nós temos que lidar também com esse paciente de uma outra forma. A gente não pode ficar olhando só para o dente e a gente tem que ter um acolhimento maior para esse paciente. Então, o Q21 vai me ajudar nesse momento, que a gente vai falar um pouco mais, para a gente estar em contato, para nos aproximar desse paciente, tá? Então, vamos falar um pouquinho. Antes de começar, só para vocês verem essa tela, o Q21 ele é muito fácil de trabalhar depois que você aprende. Enquanto você olha assim, você fica meio perdido de como começar. O que a gente tem que saber do Q21? Que antes de eu começar a usá-lo, eu tenho que cadastrar dentista, cadastrar paciente, cadastrar secretária e cadastrar tratamento. Depois eu vou, então, agendar e, na hora que eu agendar, eu entro na ficha nessa seta. Tá? Isso é muito tranquilo e todo passo a passo, qualquer dúvida, eu estou totalmente à disposição para poder estar mostrando para vocês. Tá? Então, marcamos, agendamos, ele permite vários dentistas, então cada um tem a sua cor, a gente clica aqui e a gente vai para a seta. E o que a gente pode fazer nesse momento que a gente está
marcando o paciente. Uma das opções é a gente já falar com o paciente, olha, mudou tudo, os protocolos mudaram e nós estamos com uma super novidade agora, que é um aplicativo que é super bacana para poder dar mais conforto para você e dar mais segurança no seu cuidado com a saúde bucal. Então, você já pode passar para o paciente baixar o aplicativo em casa, ou você pode deixar para fazer isso na hora que ele chega no consultório. Como que é? É muito simples. A gente apenas pede o paciente para poder entrar na loja dele, tá? Na Apple ou no Google Play, ele baixa o aplicativo Q21, que chama. No cadastro do paciente existe um código que a gente vai cadastrar o paciente, salva, e depois que a gente abre de novo, esse código aparece. Aí, quando a gente dá esse código, aí a gente pode passar o código pelo WhatsApp para o paciente ou pelo telefone. E uma coisa que é muito importante que vocês têm que prestar atenção. Nessa abazinha, dentro do cadastro do paciente, eu vou escolher qual layout que eu quero que o paciente receba. Porque eu tenho um layout que é adulto, que é o verde, amarelo e vermelho, e eu tenho um layout infantil. Então, é muito importante, antes de você dar, você escolher qual layout que você quer para você não dar um layout infantil para um adulto. Tá? Então, isso é importante. Quando você passa o código para o paciente, aí você fala, baixou o aplicativo na loja, aí a gente passa o código, ele vai em primeiro acesso, aquele código que nós demos para ele vai anotar no primeiro acesso. Então, ele vai, anota. E aí, ele vai criar o login e a senha, que ele vai escolher o nome e a senha que ele achar mais fácil. Eu gosto muito de falar para os pais, falar assim, coloca o nome da criança, coloca o nome da família, para ficar mais tranquilo. Se o paciente baixar o aplicativo antes da consulta, o que acontece na hora que a gente agenda o paciente? Tá? Então, aqui eu estou fazendo o agendamento do paciente. Então, na hora, imediatamente, tudo que a gente faz na agenda vai estar conectado com o celular do paciente. Então, aqui, inclusive, a gente não especificou o preço, mas no agendamento a gente pode especificar, depois eu falo. Então, aqui já caiu para o paciente que tem novo agendamento para ele, e ele recebe, então, lá dentro do aplicativo já está lá a consulta, o dia, a hora, e ele pode, então, ou confirmar ou cancelar por aqui. Se ele desejar solicitar uma consulta nova, ele vem nessa bolinha daqui. Na semana que vem, aqui, como que vem o aplicativo? Ele vem com a foto da criança, o nome da criança, e nós estamos correndo, programando, porque nós estamos trabalhando para os irmãos estarem dentro do mesmo login, e aí é só arrastar que vão aparecer os irmãos no mesmo acesso da família. Então, acredito que na semana que vem já volte. E o que aconteceu com essa pandemia toda? Que a gente tem que estar muito atento, que a odontologia, ela agora vai dar uma reestruturada. E quando a gente pensa, não é só a biossegurança mudou completamente. Eu acredito que a forma que nós estamos, nós só vamos melhorar mais e mais, então a gente vai ter um ganho muito grande nisso, mas também a prática odontológica, né? O paradigma que a gente vai estar utilizando. Na verdade, para a odontologia, para a odontopediatria, isso não é uma coisa muito nova, mas provavelmente as pessoas, principalmente a população, outras especialidades, elas vão estar entrando mais firme nessa odontologia da mínima intervenção. Então, vai ser muito mais valorizado a saúde do que a doença. Então, as pessoas vão começar a entender que é muito diferente eu tratar a doença cárie do que eu tratar e fazer uma restauração de um dente. Então, nós vamos ter ganhos nessa parte também. E com essa situação toda que nós estamos vivendo, com esse estresse todo que está, a gente tem que se aproximar de alguma forma desse paciente. Então, a gente tem que acolher. E isso é bom para ele e para a gente. Tá? Nessa filosofia da mínima intervenção, a abordagem de risco é fundamental, a criação das estratégias de prevenção e a importância da gente ensinar o nosso paciente a se cuidar. Então, a gente trabalhar muito
a educação em saúde e a incorporação dos bons hábitos. Tá? Então, isso para a gente não é antigo, mas se torna bem mais importante, se torna totalmente atual e a gente tem que trabalhar com essa valorização da promoção de saúde. Então, em uma primeira consulta, quando a gente vai sentar com o paciente e traz ele para poder conversar, nós temos que explicar qual que é o objetivo da gente estar ali. Por que eu estou ali? Né? O que me faz acordar todo dia de manhã e ser apaixonada para ir para o consultório? O que me faz ter dificuldade de voltar para casa? Então é o cuidar. Então, assim, é o prazer em cuidar do outro. E isso é importante do paciente entender que a gente está buscando qualidade de vida e isso a gente só vai conseguir se nós nos aproximarmos e funcionarmos como equipe. Então, paciente, dentista, secretária. Tem que estar todo mundo unido para poder a gente ter o melhor. E aí, nessa primeira consulta, a gente tem que ouvir muito o que o paciente deseja, o que ele espera, né? Então, a gente vai ouvir muito e essa primeira consulta ela é mais demorada. Com a pandemia. O que eu tenho feito e que tem dado certo, apesar da gente estar com poucas primeiras consultas agora, é deixar para o último horário para não atrasar e não encontrar paciente. E aí nós vamos explicar, é muito importante nessa primeira consulta, como o Dr. Paulo Reda fala muito, é a única hora que você pode causar aquela primeira impressão maravilhosa. E é hora de você falar da sua filosofia e da importância da gente trabalhar a manutenção preventiva de acordo com o risco, de acordo com a educação. Então, a gente ter materiais para poder mostrar para o paciente. Eu gosto muito das lâminas da caixa guia da professora Carla Pereira, de ter aulas no computador pronto, de ter os modelos, de ter impressos, de ter comunicados prontos no Q21 para eu poder mandar para o paciente, para eu trabalhar com educação em saúde. Então, eu tenho que falar com o paciente que cada consulta que ele não vai só limpar o dente, ele vai muito mais do que isso, eu vou estar orientando ele a como fazer em casa. E esse trabalho do professor Paulo também é maravilhoso, de 2019, onde ele nos mostra que as consultas preventivas, o número de consultas preventivas, e de quanto em quanto tempo vai, isso vai interferir na incidência de cárie do paciente. Então, que é muito importante essa gestão de acordo com o recomendado para aquele paciente. Então, o atraso da consulta de manutenção preventiva aumenta o risco do paciente ter um problema de saúde. Então, é muito importante da gente manter essas consultas preventivas de acordo com o risco de cada paciente. E aí, quando a gente pensa no risco, a gente vai ter aquele paciente que tem um risco baixo, a gente vai ter aquele paciente que tem um risco alto, médio, e hoje a odontologia ela evoluiu tanto, nós temos materiais tão maravilhosos, né, a tecnologia molecular aí nos ajudando, que a gente consegue paralisar os processos, a gente consegue reparar. Então, a gente consegue reparar desde aquela lesão que a gente não vê, aquela lesão que iniciou e aquela lesão que já está cavitada. E isso nós temos que falar com o nosso paciente na primeira consulta. Então, a gente tem que explicar para ele, o paciente está com cárie. Se eu só restaurar o seu dente e não fizer mais nada, você, daqui a poucos meses, vai voltar com cárie de novo. Então, eu tenho que trabalhar em cima de toda a educação para a saúde, e trabalhar todo esse monitoramento do paciente de acordo com o risco que ele tem. Tá? São as estratégias de controle que a gente vai usar tanto para o consultório quanto para casa para paralisar o processo. E a gente sabe, para poder a gente conseguir paralisar e ter o melhor resultado possível, quanto mais o paciente chegar com a dentição rígida ou com o início de lesão que a gente consegue paralisar, é melhor. A gente tem que tentar manter esse paciente em saúde. E daí a importância dessas consultas de manutenção preventiva. Então, qual o objetivo do aplicativo, que é muito importante o paciente entender nessa primeira consulta, para ele poder querer ter o aplicativo como um aliado para a vida dele? Porque não é um aplicativo para ele poder ficar brincando e ter joguinho para poder estar todo dia usando. Ele não é para isso, mas ele é
uma ferramenta para ele poder ter todo o apoio, que ele vai ter toda a informação que ele precisa para ele ter uma boa saúde bucal ali. Então, ele vai poder participar mais efetivamente, ele vai estar mais empoderado da condição dele, para ele poder ajudar na gestão da saúde. Então, não só o dentista, mas é o dentista e o paciente juntos para poder chegar a um resultado melhor, tanto para ele quanto para a gente. E aí entra, então, por isso, para essa necessidade da gente manter essas consultas em dia, essa educação em saúde em dia, e que a gente tenha um resultado melhor para o nosso paciente, foi por isso que nós criamos o Q21. Porque o Q21 ele não é só um software de gestão para a clínica, ele é um software de gestão para a clínica que ele tem um olhar na saúde do paciente. Então, ele quer que o paciente também tenha um bom resultado e ele quer uma fidelização. Por que ele quer uma fidelização do paciente com o dentista? Porque isso vai ser muito bom tanto para um quanto para outro, né? Porque o que a fidelização é boa para o paciente? Porque muitas vezes você tem um dentista acompanhando uma lesão que está anos ali paralisada, ele vai para outro dentista, o outro dentista não sabia que ela já estava controlada, abre, então para o paciente acaba que a saúde é ruim. E no atendimento do paciente, que a gente faz toda a avaliação, como que o Q21 nos ajuda? Ele nos dá uma avaliação de risco muito fácil, que eu vou estar mostrando para vocês, que isso é bastante importante. Ele nos ajuda na educação para a saúde, tá? Porque ele facilita a criação de comunicados e ele dá o aplicativo para o paciente. Ele dá o aplicativo para o paciente poder controlar. Espera aí, gente, que deu uma travada aqui na... Saiu. Então, ele vai dar também o aplicativo para o paciente fazer a gestão junto com o dentista. É muito importante entender que o aplicativo é algo a mais para o paciente, é um extra para ele. A gente também vai estar controlando porque a gente quer o melhor para o nosso paciente. E aí, qual é a facilidade que o Q21 nos dá na avaliação de risco? Ele traz uma ficha onde ele tem 4 perguntas para a gente responder. As 2 primeiras são relacionadas praticamente à anamnese, que é como que está o hábito desse paciente, como que ele está em casa, ele é motivado, a dieta, a escovação, tá bom, pode melhorar. Tem algum cuidado especial? Está usando aparelho? Tem dente novo começando a nascer? Problema de saúde? Escolaridade? Então, algum cuidado especial. Depois, a gente vai respondendo as 4 perguntas e o programa vai automaticamente nos dando o risco. Se é risco identificado, não identificado, se tem cárie ou se é outro tratamento, porque aqui ele é muito focado na questão da cárie, porque a cárie ainda é a doença extremamente prevalente no mundo, mas a gente vai abordar todos os problemas. E esse diagnóstico, então, ele vai pro aplicativo do paciente. Na hora que a gente fecha a ficha, ele vai receber esse diagnóstico para ele poder ver, tá? Então, vai ter a primeira parte, que é a anamnese, e a segunda parte a gente vai para o exame clínico, onde nós vamos ver as necessidades terapêuticas, a gengiva, tem cárie, está ativa, não está, tem experiência passada. A gente vai fazer toda a análise e, de novo, na hora que a gente fecha a ficha, cai no aplicativo do paciente, tá? Então, ela é muito simples e ela permite a gente mudar. Então, na hora que a gente responde as 4 perguntas, o próprio sistema ele vai mudando o risco e ele vai também falando o mês que ele vai voltar. Só que isso tem que ter o julgamento do clínico, porque existem vários protocolos de risco. Então, eu utilizo o protocolo da Associação Brasileira de Odontopediatria, mas existem outros protocolos que são utilizados, existem protocolos de adulto, que podem ser adaptados ao questionário do Q21. E, por exemplo, a gente tem que observar a questão do retorno, porque ele vai depender também se é um bebê, se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto. Então, na hora que o sistema me dá a volta,
o dentista abre e o próprio dentista fala assim, não, para essa criança, para esse adulto, eu não preciso voltar com 6 meses, eu posso voltar com 1 ano. Ah, para esse que tá ok, que é uma criança, é um bebê, 6 meses, 7 meses está muito, eu prefiro que volte com 4. Então, na verdade, quem vai comandar é o dentista. Tá? O sistema oferece um guia para a gente poder tá fazendo o nosso julgamento, conversando com o paciente, observando a preferência do paciente. E nessa tela de recomendações, aqui, ó, tudo que eu escrever aqui vai cair no aplicativo do paciente. Então, a gente pode colocar o tratamento que foi realizado para poder falar com ele, pode dar um elogio, né? A gente conversar com o elogio funciona muito melhor para o paciente, e aqui colocar recomendações. Ó, nesse momento, preste atenção em tal dente, em tal lugar, faz isso, faz aquilo, e ele permite. Então, ele manda aqui, ó, tudo que eu escrevi vem para cá, e ele me permite colocar 4 fotografias. Então, às vezes, tem algum local que eu quero prestar atenção, que eu preciso do fio dental, eu mostro, eu faço a foto e já coloco para o paciente. Então, ele me permite colocar 4 fotos em cada consulta. E aqui, nessa partezinha aqui, eu tenho histórico de todas as consultas. Então, o paciente vai acompanhando toda a evolução da vida dele. Ele vai ter um book ali da saúde dele. Então, as crianças que começam comigo, que vêm com 10 dias para fazer um freio, vai ter a fotografia do freio, daqui a pouco do primeiro dentinho, da dentição decídua, vai ter um book completo ali da saúde bucal dele. Então, a ideia é dar essa segurança para o paciente. Esse é o principal foco do Q21, que o paciente tenha segurança que ele está ali, que ele tem os dados que ele precisa fazer, qual é a recomendação mais importante do momento, quando que ele tem que voltar na consulta, então está tudo na mão ali. Aqui a gente coloca as 4 consultinhas, e aqui é importante, ó, terminou, eu posso estar falando dos comunicados, que vai ser próxima semana eu vou falar dos comunicados. E aqui, se eu finalizar, eu não consigo mais abrir a ficha. Tá? Então, só finaliza na hora que terminar, e ele vai me perguntar se eu vou para o odontograma ou não, e aí eu posso ir anotar as necessidades. Hoje eu não vou focar em tratamento, em outro dia a gente fala sobre tratamento, tá? Então, aqui, ó, tudo que eu fiz lá, na hora que eu acabei de fechar a ficha, então eu terminei a ficha, eu vou mexendo, ele me dá uma colazinha de que eu poderia estar olhando, claro que não pega tudo, e ele vai me dar a data, eu coloco o motivo aqui só para vocês verem, vai escrever, não colocou nenhuma foto, mas na hora que eu fechei, o paciente vai receber todos os dados ali no celular dele. Então, ele finalizou, ele vai te perguntar, quer enviar por e-mail? Não, ele sempre envia para o aplicativo. Então, normalmente, eu não envio por e-mail, eu envio por aplicativo. Eventualmente, o paciente não tem o aplicativo, eu posso mandar. Então, já chegou, novo resultado disponível, ele abre e está tudo ali. Então, é uma consulta que ele tem, uma garantia que ele sabe o que está mais recomendado para ele naquela consulta. Ah, usa pasta, quantidade de pasta, então eu gosto muito de colocar quantidade de pasta, onde que tem que passar fio dental. Se eu vou dar uma bitufo, eu tirar foto com a bitufo. Então, é bem assim, hoje, por exemplo, a paciente era uma adolescente praticamente adulto, mas não estava passando fio dental bem. Eu falei, olha, vou tirar foto. Tirei a foto como quero e falei com ela, está lá no seu aplicativo, está com dúvida, olha lá. Então, é uma segurança para o paciente poder estar trabalhando, tá? Então, aqui a gente segue muito o manual das referências, tá? E ele é totalmente adaptável ao julgamento do clínico, às preferências do paciente, à realidade do paciente, ao que o paciente tem condição de fazer. E é muito importante a gente observar a individualidade do paciente e respeitar muito o paciente, porque o aplicativo é excelente, mas tem paciente que não gosta. Fala assim, eu não gosto de mexer com o aplicativo, não me sinto bem. Não tem problema nenhum. A gente pode usar o Q21 só para a nossa gestão, para poder também, a gente trabalha muito na gestão da prevenção,
para poder proteger esse paciente, mesmo que ele não tenha o aplicativo, porque nós vamos estar controlando esse paciente, independente do aplicativo ou não. Porque quando o paciente deixa a consulta marcada, ele vai receber os lembretes, mas nós também vamos estar olhando. Então, aqui, a gente tem são 4 diagnósticos, é o risco não identificado, o risco identificado, presença de cárie ou outros tratamentos. Aí vem sempre a data do exame, o mês de retorno, a palavra que a gente falou, seja um elogio, seja alguma motivação para a gente dar para o paciente e a fotozinha que a gente vai estar trabalhando. E isso é bem bacana. Eu gosto muito de trabalhar também com medalha, eu achei bonitinho que o paciente já voltou, cadê minha medalha? Então, assim, a medalha ele não é presente, é uma conquista, então, para ele poder ganhar uma medalha de dente cariado, ele tem que chegar bem. Então, a ideia é tudo para motivar o paciente a se cuidar melhor. É a conscientização do paciente e da família, tá? Que a gente vai trabalhar. Então, com o aplicativo, ele vai ver as consultas que ele tem marcadas, ele vê todo o histórico também, se ele foi, se ele não foi, faltou, cancelou. Ele solicita uma consulta para a gente, ele tem o chat e ele vai ter todo o relatório e mensagens. Tá? E o chat ele é bastante interessante, porque a gente conversa com o paciente na tela. Então, quando algum paciente me manda um chat, vai aparecer uma bolinha aqui em mensagens e eu converso com ele. Por que é interessante o chat? Eu posso mandar o WhatsApp, eu sempre mando também, o WhatsApp está totalmente disponível, inclusive para urgência eu prefiro que mande o WhatsApp, porque o chat do aplicativo eu vou ter no meu computador. Então, na hora que eu estou no consultório, sentei lá para conversar com o paciente, estou anotando a ficha, eu vi que o meu paciente está aqui, eu converso com ele. Então, chegou uma radiografia, eu anoto aqui para o paciente, oi, senhor, a radiografia está ok. Por que é bom isso? Porque ele vai ter todas as informações de saúde bucal num lugar só. Então, ele bateu o olho, não, a doutora já viu que a radiografia está boa, a tomografia está boa, eu preciso voltar. Então, ele tem mais contato, tá? Ele tem os lembretes automáticos, então, 7 e 1 dia antes, mas a gente não conta só com o aplicativo, por quê? O aplicativo notifica tudo para o paciente, mas às vezes o paciente colocou no celular dele que não vai receber notificação. Então, você está achando que está mandando a mensagem e o paciente não está respondendo. Então, o aplicativo faz tudo automático e a gente observa, porque na hora que o paciente confirma ou cancela no aplicativo, isso vai cair, vai mudar a cor da nossa agenda, a gente já sabe que o paciente já confirmou. Se deu 7 dias e ele não mudou a cor, então normalmente a gente esperou, aí com 5, 4 dias a secretária liga. Então a secretária tem que fazer o contato ou a gente tem que estar olhando também, tá? E respeitar então essa questão da individualidade do paciente, tá? Aqui as fotinhas da criança, que é muito bom da gente ver. Tem o e-book, que está disponível no site, tem o e-book, que é o tutorial do dentista e o tutorial do paciente. Então, normalmente, eu falo com o paciente quais são as vantagens dele ter o aplicativo nessa primeira consulta, explico para ele, então, é bem bacana assim, a reação do paciente quando ele já está com o aplicativo, e mesmo se ele não baixou, é muito fácil a gente baixar. Não, pode, na própria consulta, abre, ele vai abrindo, você dá o código na hora, e é bem interessante que hoje eu dei para um paciente novo, ele veio ontem, primeira consulta, e ontem foi muito corrido, e ele voltava hoje, eu falei, abre seu aplicativo, e na hora que ele viu, a consulta de ontem já estava, já tinha um recado, já tinha uma mensagem, já tinha foto, então o paciente fica muito agradecido porque ele vê que nós estamos nos preocupando com ele. E hoje a gente tem que ter esse olhar para o paciente como um todo. A gente tem que cuidar mais desse paciente, tá? Isso é muito importante para a gente e para ele também. E nós começamos a utilizar o aplicativo no ano passado, no final do ano passado. Eu fiz uma pesquisa no início desse ano com alguns pacientes e deu um resultado muito interessante, que 84% achou que facilitou bastante o cuidado, e esse dado me chamou muita atenção. Então, 94% dos pacientes acreditam que
se eles utilizarem o aplicativo da forma como é recomendado, então eles estão seguindo a orientação, eles estão se motivando, eles estão se conscientizando do seu diagnóstico, então quase 95% acredita que vai ter uma saúde melhor no futuro, e esse é o objetivo do Q21. Ele tem o objetivo de melhorar a organização do dentista, de melhorar a lucratividade, o ganho, diminuir faltas, mas o maior sonho dele, digamos assim, é cuidar do paciente, é para que ele tenha uma saúde melhor e que ele fique com a gente, tá? Queria agradecer muito, eu fico muito honrada com a presença de todos. Aqui tem os nossos contatos, né? Tem o Insta, tem o site, o WhatsApp, o telefone de baixo é meu particular. Eu fico muito feliz quando vocês me perguntam e ficam completamente à vontade. Fernanda, não sei como é que é mesmo que é a agenda, não ache que é bobagem, porque assim, em pouco tempo vocês aprendem e eu vou ficar muito feliz de poder estar ensinando para vocês, tá? Agora eu vou abrir para pergunta e resposta. Próxima quarta, eu vou estar trabalhando com a questão dos comunicados, de ensinar a fazer os comunicados por dentro do aplicativo, para vocês já deixarem tudo pronto e terem um material de marketing para divulgar para o paciente, tá? Deixa eu só parar de essa tela. Ok, deixa eu só ver as perguntas, então. Deixa eu ver. Só um minutinho. Não, sem pergunta. Então, gente, qualquer coisa que vocês quiserem, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, pode mandar o WhatsApp. Se eu não atender na hora, em pouco tempo eu mando. Tem também todos os contatos no site. Eu estou à disposição de vocês. Na próxima quarta, vai ser uma honra muito grande. Espero que estejam todos bem, se cuidem bastante aí nesse período, tá? Fiquei muito feliz de estar com vocês aqui. Tá? Boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau. Certo.